Graça e paz, Igreja do Deus Vivo. Mais um dia, estamos aqui para ministrar uma palavra de ensino. Vamos juntos aprender, né? Mais um estudo da série Compreendendo as Escrituras. O tema desse estudo é o conhecimento nos faz crescer. A palavra de Deus diz que é o conhecimento que nos faz nos libertar de muitas coisas, das nossas aflições que temos nessa terra. No livro de João 8:32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diz que é pelo conhecimento, né, que nós nos chegamos a acreditar que Deus existe, pela sua palavra. No conhecer desta palavra, no desfecho do nosso entendimento segundo a palavra de Deus, é que nos faz crescer nesta terra. Amém, irmãos? E quando conhecemos a verdade sobre alguma coisa, os nossos olhos se abrem com relação ao caminho que devemos seguir, né? E a palavra de Deus está dizendo que é pelo conhecimento que nós somos libertos. Mas vale lembrar, irmãos, que que o conhecimento ele não é somente pelo conhecimento que nós somos salvos, né? Não é pelo conhecer a Deus que é suficiente para sermos salvos, né? Sendo assim, se fosse assim, o diabo ele não teria se perdido, né? Porque ele conhece, nenhum homem mais do que ele conhece a Deus, mesmo porque ele veio de lá. Amém? E por isso nós estamos hoje aqui para ministrar uma palavra de ensino, né? Vamos aprender junto na palavra do Senhor. Amém? Existem muitas palavras na Bíblia que às vezes a gente tem uma certa dificuldade para entender por que foi ministrado daquela forma, né? A palavra de Deus diz, né, que Filipe foi enviado a algum determinado lugar e lá tinha um eunuco etíope lendo, né, as Escrituras. E aí ele perguntou: você está entendendo tudo que você está lendo? E ele respondeu: como posso entender se não tiver alguém para ensinar? Amém, irmãos? Então tem coisas que o Espírito Santo ele vai nos dar o discernimento direto, o entendimento. Mas tem coisas que ele vai nos ensinar através do nosso pastor, através do nosso líder, aquela pessoa que é mais afiada na palavra de Deus. E aqui estou para ministrar mais uma palavra dessa. Amém? No livro de Apocalipse 3, no capítulo 14, no versículo 14 a 16. Apocalipse 3. 3, 14 a 16. E diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: isto diz o Amém. Olha só, um dos nomes de Deus, de Jesus, é Amém. Amém? O Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele diz: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não é quente e nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Essa é a palavra que vamos falar a respeito dela hoje. Vomitar-te-ei da minha boca. O que Jesus quis dizer
com vomitar-te-ei da minha boca. Né? Nós vamos, no discorrer da palavra, que nós vamos entender. Né? Irmãos, por volta do ano 81, depois de Cristo, foi levantado um governador romano chamado Domiciano, um romano perverso, tão cruel quanto Nero. Né? Tanto que os discípulos de Jesus, eles consagraram ele como o segundo Nero, porque ele era muito cruel, né? E perseguia os discípulos ferrenhamente. Então, esse homem, Roma perseguia a igreja, né? Nesse tempo, Jesus usou o apóstolo João para escrever esta carta à igreja de Laodiceia. Ele usa essa linguagem figurativa, né? Quente, frio, morno, né? Nós vamos entender o que é isso. O que Jesus quis dizer com essa linguagem figurativa. O intuito desse estudo hoje é sabermos por que Jesus usou esse termo, né? O que significa? Jesus, ele sempre usou, irmãos, nas pregações dele, ele sempre usava pregar em parábolas, né? E Jesus, ele procurava usar o que acontecia naquela época, né? O cotidiano daquelas pessoas, ele usava o natural para falar do sobrenatural, falar dele mesmo. Amém? E ele sempre usava os acontecimentos daquela época. O que ocorria naquele tempo, ele usava aquilo ali para falar em parábolas acerca do reino do céu. Amém? Então, naquela região tinha duas fontes que geravam 2 rios. Um desses rios era quente e a outra era fria, entende? E quando em um determinado ponto geográfico ali daquele lugar, que se encontrava ali justamente a igreja de Laodiceia, os rios eles se encontravam um com o outro. Então a água ficava morna. E quando as pessoas bebiam daquela água, elas vomitavam. Entende? Porque Jesus falou dessa maneira, as pessoas bebiam aquela água, então elas vomitavam. Então Jesus, para que elas entendessem essa linguagem que ele estava falando, ele olhou para aquele acontecimento ali daquele lugar. Então aquelas pessoas entenderam perfeitamente ali o que a carta estava falando. Amém? Então o apóstolo João, ele escreve ali esta carta à igreja de Laodiceia, que ali era a última igreja ali das 7 igrejas da Ásia, né? E essas fontes, irmãos, elas tinham origem ali na região de Colossos, né? Nas regiões montanhosas de Colossos, né? Na província de Colossos. Então essas fontes elas desciam, uma de um lado, outra de outro, e elas se encontravam, e as águas ficavam mornas. Amém? Vamos entender então o porquê Jesus falava dessa maneira. Amém? Glória a Deus. Vamos ver aqui voltando aqui no verso 16, ele diz assim: e assim porque és morno, né, que não és quente e nem frio,
vomitar-te-ei da minha boca. Né? Vamos entender o que Jesus estava falando aqui. Né? Jesus ele diz que aquele que não é quente e nem frio, e sim é morno, ele será rejeitado, irmãos. Ele não será aceito por Deus. Naquela pessoa que ele não se atenta para viver uma vida em Cristo digna, reta diante de Deus. Ele não se atenta para aquilo que Deus tem para ele. Né? O que o Senhor quis dizer com isso? Né? Jesus estava dizendo ali que aquele que não se decide, né, não quer ter uma vida genuína com Ele, né, não se atenta para aquilo que Deus quer fazer através dele, ele não se decide, ele é uma pessoa indecisa. Ele não tem uma vida firmada em Cristo, né? Na palavra de Deus. Ele despreza aquilo que Deus tem para ele, né? Não quer levar uma vida segundo a vontade de Deus. Então essa pessoa, ele será lançado fora do reino, né? Ele não pode entrar no reino do céu uma pessoa que é morna, né? Que é uma pessoa que não tem ele não pensa assim, ele não tem um alvo a atingir, né? Na palavra de Deus. Então ele será lançado fora. Por isso Jesus falou: vomitar-te-ei da minha boca, né? Não será aceito. Né? Aqui no verso 15, ele diz, né, conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Né? Jesus nos dá a entender que o frio, aquela pessoa que está fria, embora ele esteja dentro da congregação, ele está envolvido com a igreja, mas ele é uma pessoa fria ali naquele meio, né? Então, ainda que essa pessoa esteja fria, mas ainda há uma esperança para ela, porque ela está ali no meio do convívio da igreja, né? Ela está buscando a Jesus. Né? Então, ela é uma pessoa que está fria, né, ali, mas ainda há uma esperança. E até que o Senhor volte, ela pode, né, ser novamente um crente fervoroso, quente, né, na presença de Deus, aquela pessoa centrada com a vontade de Deus. Amém? Mas o morno não, o morno ele será lançado fora. A pessoa que já é quente, nessa expressão quente, a gente já sabe o que é. O que Jesus quer dizer com a pessoa quente? Ela está fervorosa na presença de Deus, buscando a Deus, amando a sua palavra, né? E a pessoa que, quando ela está morna, irmão, na presença de Deus, o culto está acontecendo, ela está olhando no relógio, ela está inquieta, ela não se entrega ali ao louvor, ela não consegue, sabe, se concentrar na palavra de Deus. E essa pessoa ela será lançada fora, ela não será aceita, porque Deus não aceita quando a pessoa está dessa forma. Amém? Os mornos, que são aqueles que não sentem mais a presença de Deus. Ele não sente mais, né? Para ele está ali por força do hábito, porque até gosta de estar na convivência dos irmãos, ali no meio da igreja envolvido, mas ele não sente mais prazer, ele já não ama mais a palavra de Deus como antes, né? Ele se tornou uma pessoa... tem um ditado no mundo que fala que a pessoa está em cima do muro, né? Ela não sabe se vai para Deus ou se fica no mundo, né?
Então, a pessoa dessa forma, é muito difícil dela entender aquilo que Deus quer com ela. Às vezes até entende, mas ela não quer, ela decidiu não querer ter compromisso com a obra de Deus, sabe? Ter compromisso ali com os afazeres da igreja. Né? Ela está totalmente morna. Ela não quer acordo com o reino do céu. Né? Ela já não tem mais alegria, ela já não é mais tocada pelo Espírito Santo. Não que o Espírito não queira, mas que ela não consegue. Ela passa a olhar os defeitos, né? Passa a olhar o que o pregador está dizendo, não se atenta para a palavra. Então essa é uma pessoa morna. Por isso Jesus falou, vomitar-te-ei da minha boca. Né? Às vezes, irmãos, a gente tem muitas palavras na Bíblia que é difícil de entender, mas não tenha vergonha de perguntar, né? De procurar o seu pastor, falar, não estou entendendo isso aqui, por que Deus está falando dessa maneira? Porque isso nos traz crescimento, quando nós entendemos aquilo que a palavra está dizendo, como ela é. Né? E nós precisamos entender o que Deus está falando. E assim nós levamos aí a nossa vida como crentes fervorosos na presença de Deus. E não frio e nem morno, né? Mas quentes. Amém, irmãos? E aqui, para finalizar, para nós entendermos de fato o que Deus está falando aqui, vamos lá para João, o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 6. Aí diz assim, quem não permanece em mim é lançado fora. Como a vara e seca, tais varas são recolhidas e lançadas no fogo e queimadas. Então, irmãos, aqui está a conclusão daquilo que Jesus falou lá no início, lá em Apocalipse. Né? Ele diz assim, quem dera se fosse quente ou frio, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Né? Ou seja, será lançado fora, não será aceito a pessoa morna, uma pessoa que, né, aqui o Senhor, quando ele fala vomitar-te-ei, lá em Apocalipse, ele estava dizendo, aquele que não obedece aos meus mandamentos e que não faz a minha vontade, esse será lançado fora. Não será achado lugar para ele no reino. Amém, irmãos? Por que Satanás ele foi rejeitado? Ele foi lançado fora do céu? Né? Porque ele pecou e ele quis tomar o reino do céu. Ele quis tomar o lugar de Deus. Né? Então ele foi jogado, ele foi vomitado, ele foi lançado fora do reino do céu. E a Bíblia diz que não foi achado mais lugar para o diabo no céu. Amém, irmãos? Eu espero que a igreja tenha entendido essa palavra figurativa que Jesus usou, né? Vomitar-te-ei da minha boca, quer dizer, este será lançado fora. Amém? Glória a Deus.